A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2023. Na lição dos adultos, estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Chegamos agora à nossa lição número 8. As 7 videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, agrupadas em uma playlist, numa biblioteca, facilitando para você a localização. E você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que porventura esteja chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. A revista que estamos utilizando dentro desse trimestre é essa que aparece agora para você. Se você tem essa revista, nos acompanhe de posse dela, da sua Bíblia, papel, caneta, para fazer todas as devidas anotações. A nossa lição de hoje, a lição número 8, tem data de 19 de fevereiro de 2023, e o nosso tema, o avivamento espiritual no mundo. Nós vamos fazer durante a transmissão, porque nós estamos agora ao vivo através do canal EBD no YouTube, através da nossa página oficial no Facebook, facebook.com/canal EBD, e da nossa página pessoal, Aguinaldo Betti, canal EBD. Muitas pessoas estão conosco, olha, deixando o seu amém, dizendo, olha, Deus abençoe rica e poderosamente. Paz do Senhor, estou aguardando sua aula. Pois é, já estamos agora ao vivo. Olha, pessoas dizendo de onde são: São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. E também o próximo município de Coruripe, Alagoas. Então são pessoas, olha, Osasco, São Paulo, que já estão conosco. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. É uma bênção as aulas. Deus abençoe sempre. Conteúdo riquíssimo. Glória a Deus. Claro, todos são muito bem-vindos, os que estão agora assistindo ao vivo e os que vão assistir depois a gravação. Olha, de Aparecida de Goiânia, mais uma vez, aleluia, que um privilégio para mim, sou caminhoneiro e nem sempre tenho oportunidade de assistir ao vivo. Que bom que deu certo de assistir ao vivo. Quem não pode, ela permanece, obviamente, gravada. Olha, Pai do Senhor, pastor Aguinaldo Betti, desculpe, estou assistindo esse vídeo e aprendendo com o Senhor. Glória a Deus. Olha, São Joaquim, Mato Grosso também, enfim, pessoas de diversos lugares do Brasil, olha, também Camaragibe, Pernambuco, e as pessoas deixando aí o seu a paz do Senhor e dando o seu glória a Deus, dizendo da onde são, olha, Paranaguá, graça e paz a todos, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, olha, Japão também aqui conosco, diversos países que nos acompanham todas as semanas aqui no canal EBD. Após a conclusão da aula, claro, ela vai permanecer gravada. Olha aí, Cuiabá também conosco, Castanhal no Pará, ela permanece gravada e muitas pessoas terão acesso depois à gravação. Olha, Maranhão também conosco. Pai do Senhor, pastor, estou assistindo a live de Curitiba, Paraná. Muito bem, são muitas pessoas que já estão conosco participando dessa aula, a número 8, o avivamento espiritual no mundo. Durante a transmissão, nós vamos fazer 2 apresentações de livros que somam a esse conteúdo dessa aula. Vamos mostrar 2 das igrejas do Apocalipse, as ruínas dessas 2 igrejas, para fazer uma aplicação dentro de algo que será desenvolvido aqui nessa aula também. E muitas coisas importantes aqui na lição número 8, que tem como texto áureo: e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. É o texto de Ezequiel 47, verso 5, em relação às medidas. Nós temos, e aí sempre o incentivo de termos diversas versões, nós temos algumas que trazem a medida em côvados e temos versões que já traz a conversão realizada. Por exemplo, a Nova Almeida atualizada já traz a conversão do côvado. Então é importante fazer esse investimento numa biblioteca pessoal, seja ela física ou digital, e principalmente ter as diversas versões em português para comparação. A verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Sim, o verdadeiro.
Por quê? Por exemplo, hoje, falando de uma maneira geral, há muito entretenimento. E o que é o entretenimento? É a imitação diabólica do genuíno avivamento. O conteúdo da lição tem como base a seguinte leitura bíblica em classe: Ezequiel 37, do 7 ao 10, que fala sobre o vale dos ossos secos, e o capítulo 47, versos 1 a 5, e o verso 9 também, que fala das águas purificadoras. Muito importante fazer essas duas leituras, lembrando que o contexto específico fala a respeito da nação de Israel, esses dois textos. Mas é claro que nós podemos e devemos fazer aplicações práticas para a vida da igreja, para a igreja de hoje também. E faremos muitas dessas aplicações práticas. Concluindo aqui a parte introdutória, o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. A conclusão dessa lição, o último comentário nosso, será justamente focando essa questão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele não mudou, Deus não muda. Agora, nós mudamos e nós precisamos fazer uma avaliação concernente a esse tema tão importante que estamos abordando durante todo o trimestre e nessa aula. Que essa aula sirva de inspiração para essa busca do genuíno avivamento. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então, isso aí é a nossa parte introdutória. Nós vamos adentrar agora aos nossos tópicos, com seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. Também ser um inscrito no canal EBD, ativar o sininho, escolher todas para que receba de primeira mão as atualizações semanais e deixe o seu comentário aqui na timeline do YouTube também. Nós lemos todos os comentários. Agora é a hora do tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. No tempo de Ezequiel, as coisas não estavam muito boas. Nós podemos, dentro de uma descrição, de uma contextualização, como mencionamos na palavra introdutória, embora haja um contexto específico para a nação de Israel, esses dois textos, essas duas imagens podem ser aplicadas como paradigma, como modelo, como padrão do que Deus deseja fazer com o seu povo, a igreja na nossa geração também, que é o quê? Trazer vida onde não há mais vida. Era essa a situação de Israel e muitas vezes é essa a situação numa igreja local nos dias de hoje. Manifestar o fogo santo onde há o quê? Frieza espiritual. Avivar o que está morto. E quando algo morre, só tem duas coisas a fazer: ou enterra ou ressuscita. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Então, avivar o que já está morto. Estamos vendo que Deus fez isso muitas vezes em sua igreja ao longo da história. Portanto, ele pode fazer isso de novo. Glória a Deus. E tem feito, nesse período dessa aula, está sendo noticiado um avivamento que está acontecendo numa parte dos Estados Unidos, outros lugares do mundo também, vivendo um mover de Deus, um mover do Espírito Santo. Muito bem. Então, nesse primeiro subtópico aqui, calamidade e restauração de Israel, o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia, apostatar, negar a fé, apostasia de Israel, porque Deus é um justo juiz. Ele executa juízo sobre outras nações, executa juízo sobre o seu povo também. Olha o que temos em Gênesis 18, 25, sempre anote essas referências que não constam aqui da lição, mas trazemos para enriquecer a aula. Não faria justiça o juiz de toda a terra?
Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Por isso que nós temos na palavra de Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque o Deus que é 3 vezes santo, 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 é o Senhor dos exércitos, é um dos seus atributos, está em Isaías 6, verso 3, esse mesmo Deus não só tem amor, como é amor. João disse, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, o que não se pode é pegar um atributo de Deus e desprezar o outro. Ou seja, Deus é amor. Então, no final dá tudo certo para todos. Ora, esse mesmo Deus que é amor é 3 vezes santo, é justiça também. O que foi que ocorreu na cruz? Na cruz foram unidos a justiça e o amor. Então, o texto de Ezequiel 36, 21 diz, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Vamos à leitura do versículo. Mas eu os poupei por amor do meu nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Antes de avançarmos para o segundo subtópico, quando nós descrevemos aqui que Deus fez e deseja fazer, trazer vida onde não há mais vida, manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual, avivar o que já está morto, nós temos uma das igrejas do Apocalipse que tínhamos 3 categorias de pessoas que estão presentes nas igrejas locais nos dias de hoje. Por isso é muito importante essa referência agora. Eu me refiro a Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1, a igreja de Sardes. Então, antes de fazer o comentário, quero apresentar para você as ruínas da igreja onde ficava a igreja local de Sardes, como é nos dias de hoje, nas ruínas de Sardes, na Turquia. Então, está aí, minha esposa e eu estamos nas ruínas da igreja de Sardes, o local, a região onde estava localizada essa igreja que recebeu uma das cartas do Apocalipse. Então, está aí as ruínas da igreja de Sardes, a região é a Turquia. Turquia é um país que tem vivido um período bastante difícil, todos estão acompanhando os noticiários. As ruínas das 7 igrejas do Apocalipse, todas ficam na Turquia, numa região que não foi atingida, mas todos têm acompanhado aí o que tem acontecido na Turquia e carece certamente das nossas orações. Muito bem. Qual é a mensagem importante para o conteúdo da nossa aula? Falando de frieza espiritual, falando de mornidão e até de morte espiritual. Apocalipse 3, a partir do verso 1, carta à igreja de Sardes, tínhamos 3 categorias de pessoas. Estamos estudando isso não para avaliar o nosso irmão, examine o homem a si mesmo. No verso 1, tem nome de que vive, mas está morto. Então essa era a primeira categoria. Parece, mas não é. Enche os olhos dos homens, mas não enche os olhos de Deus. Deus não vê como vê o homem. E o que o homem vê? A aparência. E Deus, o que vê? O coração. 1 Samuel 16, verso 7. Claro que o exterior é importante para Deus, mas quando é reflexo do interior. Senão é farisaísmo, é sepulcro caiado. Segunda categoria, verso 2. Confirma os que estão para morrer. Não morreram ainda, mas estão no processo de morte. Por quê? Porque um abismo vai chamando outro abismo. Ninguém desvia quando sai da igreja. Primeiro fica desviado dentro da igreja, depois sai, é uma questão de tempo. E no verso 4 fala de uma terceira categoria. Jesus falou a respeito deles, andarão comigo de branco, porque tem guardado a sua vida, tem buscado andar em santificação, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então leia a carta à igreja de Sardes, apresentei para você imagens de como é esta região, as ruínas, nos dias de hoje, para ajudar a entrarmos na história, conforme o desenvolvimento da lição. E aí nós já vamos, então, a visão do Vale de Ossos Secos, muito conhecida, faz parte da nossa leitura bíblica em classe, Ezequiel 37. Lembrando que esse contexto específico fala a respeito da nação de Israel, mas podemos e devemos fazer uma aplicação
para as nossas vidas hoje, para as nossas igrejas hoje. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do Vale de Ossos Secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel, lembrando que pode ser uma representação espiritual de uma igreja local nos dias de hoje. Daqui a pouco vamos falar da igreja de Laodiceia, igreja essa que Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Usamos isso individualmente para as pessoas, mas ali a mensagem a uma igreja. Então, existem situações hoje que se encaixam dentro dessa descrição, por isso esse estudo, essa mensagem é muito importante hoje. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Lembrando que se você ler Ezequiel 37, do 1 ao 10, você vai ver que não estavam apenas secos, mas o quê? Sequíssimos. A situação era desesperadora. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. O verso 10 de Ezequiel 37 diz: e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Para avançarmos para o último subtópico desse tópico 1, uma aplicação aqui importante. No contexto de Ezequiel 37, Deus perguntou ao profeta: poderão viver esses ossos? E a resposta do profeta foi: tu sabes, Senhor. Porque a situação, humanamente olhando ali, era totalmente impossível. Uma aplicação prática para esse ponto da lição: esse ensino poderá ir de encontro a alguém que veio para essa aula, ainda que faça a obra de Deus, ainda que esteja envolvido com o magistério cristão, com o ministério da palavra, mas se sente dessa maneira, seco, sequíssimo. E olhando para a situação, muitas vezes, situação desesperadora, não há como mudar esse quadro. E a resposta divina é: se o Espírito soprar, pode esse quadro ser mudado. Você pode ser reavivado, reavivada, voltar a exercitar os dons espirituais, ser reavivado no amor pela palavra de Deus, para uma vida de oração. A glória dessa última casa pode ser maior ainda do que a primeira. Que esse ensino possa atingir muitos desses corações que, através desta aula, podem ser reavivados. E que você, professor, professora, seja também um instrumento de Deus para que ocorra um avivamento na sua classe. Glória a Deus. Poderão viver esses ossos? Tu o sabes, mas o milagre aconteceu. E isso nos faz lembrar dois textos, um no Antigo e um no Novo Testamento. No Antigo, Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Deus pode mudar essa situação, Deus pode mudar esse quadro. Amém? Glória a Deus. E o último, o rio das águas purificadoras. Agora estamos falando de Ezequiel 47, também diz respeito a Israel, mas também, como aplicação prática, diz respeito à igreja em todas as épocas. Então, nós temos aqui o seguinte: no capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados. Não é uma medida que utilizamos hoje, côvados. Por isso, trouxe aquela orientação de termos diversas versões, há versões que essas medidas já vêm traduzidas numa linguagem e medidas que nós conhecemos hoje. Dei o exemplo da NAA, Nova Almeida Atualizada. Não é a única, mas está aí um exemplo. Então, aqui nós temos, entre parênteses, a conversão, aproximadamente 450 metros. Águas dando pelos tornozelos, depois pelos joelhos, pelos lombos e, por fim, a nado. Então, o que nós percebemos aqui? Um aprofundamento cada vez mais. Qual é a grande lição? É eu e você sermos despertados para aprofundar a nossa comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que nós sejamos despertados a isso. Lembrando que fazer isso não é gastar tempo, é fazer um investimento. E um investimento que tem o retorno garantido. Hebreus 11:6. A parte final: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quem investe tempo com Deus será recompensado, será galardoado.
nós vamos ter na parte final o seguinte: era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. E Israel experimentou. E a igreja, durante as diversas gerações, tem experimentado, e nós vamos exemplificar agora no tópico 2. E nos nossos dias, em muitos lugares do mundo, o avivamento tem estado presente. Glória a Deus. Então, isso nos leva ao tópico 2, que vai falar, olha, os grandes avivamentos no mundo. Nós vamos desenvolver aqui 3 subtópicos, e para este conteúdo desses 3 subtópicos, faço aqui a primeira de 2 indicações que gostaria de deixar para essa aula. Aqui está a primeira indicação, o livro da nossa casa publicadora, da CPAD, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. É a biografia de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Você já leu esse livro? Quem sabe, se já leu, pode reler. Você nunca leu? Fica aí o incentivo, fica aí a indicação. Já li diversas vezes Heróis da Fé. É a nossa primeira indicação de 2 que vamos fazer aqui dentro dessa aula, já deixando aqui preparado também a próxima indicação. Mas agora nós vamos seguir nesse tópico 2, já no primeiro subtópico, exemplos na Europa. Nós vamos ter aqui 3 letras A, B e C, e o primeiro exemplo dado aqui é o ocorrido na Alemanha. E temos a seguinte descrição: por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América com sua ênfase na religião do coração. Aqui nós vamos trazer a aplicação, religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Claro, se o avivamento é genuíno, este local que está sendo avivado será despertado para a evangelização, para ganhar almas. Somos salvos para salvar, libertos para libertar, curados para curar. E um dos termômetros, sinais de que alguém realmente é salvo em Cristo Jesus, é o seu desejo profundo em compartilhar a sua fé. Compartilhar com as pessoas para elas terem aí aquilo que essa pessoa desfruta. E quando nós temos aqui a religião do coração, isso nos lembra do Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração. Então é importante ter a palavra na mente. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Mas é importante ter a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra só na mente não impede de pecar, mas no coração, sim. Então, escondi a tua palavra, escondi a melhor coisa. No meu coração, escondi no melhor lugar, para não pecar contra ti, escondi com o melhor propósito. Isso também nos lembra o que Jesus disse em Mateus 15, 8, que é uma citação de Isaías 29, 13. Nós estamos falando sobre religião do coração. Jesus disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eles falam, o que eles aparentam, todos os rituais, podem encher os olhos humanos, mas nada disso é verdadeiro, nada disso procede de dentro, nada disso procede do coração. E os olhos do Senhor são como chamas de fogo, ou seja, penetra a intimidade. Esse é o retrato do Cristo ressurreto, lá de Apocalipse, capítulo 1. Lembrando que estamos trazendo essas aplicações, lembrando essas questões importantes para nos avaliarmos. Examine o homem a si mesmo. Agora temos também a citação da Inglaterra, na letra B. Por volta de 1740, John e Charles Wesley atuaram com grande fervor missionário, buscando o poder de Deus, a unção do Espírito, e pregaram contra o quê? Contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa.
duas considerações. Primeira, alguns nomes que estão sendo aqui mencionados, alguns estamos lendo, outros estão aqui registrados, eles fazem parte do livro Heróis da Fé, que eu fiz a indicação para você. Estão entre aquelas 20 biografias. A questão de eles terem lutado contra o formalismo sem poder, é importante trazer aqui o seguinte comentário. Quase toda igreja local da Terra, existem duas categorias de pessoas, olha, novamente, é para nos avaliarmos, que pegam um de dois extremos. Isso nos lembra a segunda carta de Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Nós temos, por um lado, pessoas que oram, jejuam, vão ao monte, passam a noite em vigílias, mas nunca você vê essa pessoa na escola dominical. Eu não estou dizendo que todos que oram, jejuam, tudo não aparece na escola dominical. Entenda bem, estou dizendo que existem essas duas categorias. E se alguém ouve isso e diz, mas eu não faço isso, ó, então ótimo, você não se enquadra nos dois extremos, mas encontrou o equilíbrio necessário. Há pessoas que oram, jejuam, vão ao monte, passam a noite em oração, mas nunca você vê essa pessoa na EBD, no culto de ensino, cursando teologia. Diz que não há necessidade dessas coisas. São pessoas de Deus, mas têm um zelo sem entendimento, se tornarão pessoas fanáticas. Por outro lado, nós temos pessoas que não perdem uma EBD, não perdem um culto de ensino, fazem o básico, médio, avançado, mas orar, nada. Investir na comunhão com o Espírito Santo, nada. E essas pessoas vão se tornar formalistas. Quando abrem a boca, transmitem um grande conhecimento, mas não tem vida. E a unção não faz um pouco de diferença, a unção faz toda a diferença. Isso nos lembra também de Mateus 22, 29, quando Jesus disse, errais não conhecendo o quê? As Escrituras. Mas não é só isso, nem o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus. Muito bem. Na letra C, no país de Gales, outro exemplo. Nós vamos ter aqui Evan Roberts, adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Não existe, nunca existirá um verdadeiro avivamento sem arrependimento. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Precisavam, então, abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus, que por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Olha, um adolescente, 13 anos. Nós estamos vivendo um período histórico agora, na atualidade de quando essa aula está sendo transmitida, uma universidade, o auditório de uma universidade dos Estados Unidos, no estado de Kentucky, e vivendo ali um mover do Espírito Santo. Agora, onde, em qualquer lugar do mundo, onde existe uma busca verdadeira, porque a base, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Muito bem. Então, um adolescente de 13 anos, que eu quero destacar aqui, Deus usa jovens também. 1 Timóteo 4,12, olha o que Paulo disse ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém te despreze por você ser um jovem obreiro, um jovem pastor. Agora, avançamos então para os Estados Unidos. E aqui temos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de D. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregavam viver pleno da presença de Deus contra uma vida o quê? Morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Vou destacar para o comentário aqui a questão da mornidão de muitas igrejas daquele tempo, e falando de uma maneira geral, em todas as épocas, inclusive na nossa época também. Concernente à América, Deus tem nos dado a oportunidade de estar muitas e muitas vezes, até o momento já estivemos em 23 estados dos Estados Unidos,
ministrando e querendo Deus agora, no mês de abril, minha esposa e eu, durante todo o mês de abril, estaremos mais um período de ministrações na América. Estamos aqui falando dos Estados Unidos. Sobre a mornidão, lembra que disse que ia falar sobre 2 igrejas do Apocalipse? Claro que você sabe que eu me refiro agora à igreja de Laodiceia. Está em Apocalipse 3 também, agora dos versos 14 ao 22. Eu destaco o verso 15, mas leia todo o conteúdo da carta. Jesus disse assim: vocês não são frios, nem quente, mas são mornos, portanto, vomitar-te-ei da minha boca. Foi a palavra de censura para a igreja de Laodiceia. Quero mostrar para você as ruínas de Laodiceia nos dias de hoje. Fica também na Turquia. Aí você pode ver, então, as ruínas, aí o local onde ficava a igreja que recebeu a carta do Senhor Jesus. Então, aí as ruínas da cidade de Laodiceia, que fica também na Turquia, e essas imagens ajudam cada um a entrar na história, conforme vamos desenvolvendo aqui a lição. Muito bem. E nós vamos ter agora o terceiro subtópico, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, ele fundou um instituto bíblico. Os alunos nesse instituto bíblico estudaram o que? Atos 2. E o que descreve Atos 2? Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Descreve a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. E aí começou a se espalhar. O que veio a seguir? Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Seymour, pertencente a um grupo de santidade, a palavra em inglês é holiness, que é santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Então, toda a literatura disponível, tanto na CPAD como demais literaturas disponíveis que conta a história desse movimento, certamente vai trazer uma contribuição. Eu vou fazer uma indicação ao iniciar o próximo tópico de um livro que também vai contar bastante positivamente para conhecer essa história. Concluindo, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado, onde? Na Rua Azusa, temos material disponível concernente à Rua Azusa, 312, em Los Angeles, onde fundou a missão da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. E tudo isso pode começar comigo, pode começar com você. Como nós temos como leitura bíblica em classe textos de Ezequiel, anote esse, olha, Ezequiel 22:30, procurei dentre eles um homem que estivesse na brecha. Tudo pode começar com um. E esse um pode ser eu, pode ser você. Amém? Glória a Deus. Último tópico, caminhando para a conclusão da lição, os avivamentos mudam a história. Muito bem, os avivamentos mudam a história. Gostaria de deixar para você também essa indicação para essa lição. É o livro A Glossolalia, o Falar em Línguas, e a Formação das Assembleias de Deus. Um resgate histórico da soteriologia, que é a doutrina da salvação, e pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, do início do movimento pentecostal. O autor é o amigo pastor José Gonçalves, que é um dos comentaristas das lições dos adultos. Então fica aí essa excelente indicação que vai somar mais de 500 páginas aí com
a história e certamente será bastante enriquecedor. Aproveito ao fazer a indicação, deixar registrado um forte abraço ao amigo pastor José Gonçalves, querendo Deus, minha esposa e eu estaremos aí em Água Branca, no Piauí, ministrando o encontro de casais. Saudações a todos, queridos irmãos aí. A igreja é pastoreada pelo pastor José Gonçalves. Muito bem. Temos 3 subtópicos que são os últimos. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Quando você lê aquelas biografias, quando você lê essa parte toda histórica, isso está sempre presente. A igreja é sal, a igreja é luz, a igreja estando avivada não é influenciada, mas ela influencia. Vive o que está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma desse mundo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Está no mundo não para ser influenciada, mas para influenciar. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas olha aqui um exemplo que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Então havia acepção de pessoas, havia discriminação, mas o Espírito Santo agindo, essas barreiras todas caem por terra. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Glória a Deus. Anote essas 2 referências. Atos 10:34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. E olha que Tiago 2, verso 9 diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. O Espírito Santo, então, se movendo, todas essas barreiras, esses impedimentos, essas acepções, todas caem por terra. Glória a Deus. Último subtópico, que é o segundo, a geração depois dos avivamentos. Antes de comentar esse último subtópico, que vamos concluir a lição, quando nós estamos falando sobre rios, águas purificadoras, representação do mover do Espírito Santo, um aprofundamento na comunhão com o Espírito Santo, isso nos lembra da palavra do Senhor Jesus. Anote aí, João 7:38, aquele que crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E este texto, estou citando propositadamente, eu estive, não faz muito tempo, visitando as cataratas do Niágara, no Canadá, ocasião que fui ministrar a conferência da família. Gravei ali um vídeo de menos de 1 minuto, porque ao olhar aquele volume de água, o que me veio ao coração foi esse versículo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E quando eu olhava aquele volume de água, eu dizia no meu espírito, faz em mim, Senhor, também. Quem sabe você vendo essas imagens, possa ser motivado, inspirado também a uma busca mais profunda. Menos de 1 minuto e voltamos para a conclusão. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, nós estamos aqui no Canadá, ministrando a conferência da família e estamos tendo a oportunidade de fazer hoje aqui uma visita na Niagara Falls, as cataratas do Niágara. Olha que vista tão linda está sendo apresentada para você, realmente algo extraordinário da natureza, e nós estamos tendo aqui essa experiência e feliz em compartilhar com você também, para que você possa também ver esse local. Muita gente aqui, pessoas de todo lugar do mundo, e está sendo mostrado para você agora essas imagens extraordinárias aqui no Canadá, Niagara Falls, cataratas do Niágara. Continue nos acompanhando, que Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus. Muito bem, agora muitos lugares onde existiu essa busca, esse aprofundamento, deixou depois a chama apagar. É disso que trata o nosso último subtópico aqui, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Olha o que nós temos em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito.
não apagueis o espírito. E a melhor maneira de fazer, de não permitir que isso aconteça, é continuar alimentando, investindo num devocional diário, na leitura da palavra, na meditação, na vida de oração, da prática do jejum, no louvor, na adoração. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour é o mesmo, ele não mudou. Então, nós concluímos mencionando Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, mas nós mudamos. Mas quem sabe dentro desse trimestre, nessa aula especificamente, ao ver o mover de Deus ao redor do mundo, sejamos despertados e que cantemos e vivamos o hino 530 da harpa cristã. Vem, vivifica. Amém? Glória a Deus. Está aí a nossa lição número 8 dos adultos. Estamos ao vivo, vamos concluir a aula ministrando uma bênção. Se eu puder ter a sua atenção, mais um minutinho. Nós passamos uma agenda sempre ao final e queremos fazer isso. Não antes, nesse último final de semana, participamos da nossa reunião mensal dos obreiros na igreja onde eu sirvo ao Senhor, que é a Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Nosso pastor-presidente é o pastor Paulo Roberto Freire da Costa, filho do pastor José Wellington, irmão do pastor Wellington Júnior, presidente da CGADB, da nossa convenção, e participei nesse último final de semana da nossa reunião geral dos obreiros, oportunidade que pude dar um abraço em nosso pastor pela passagem do seu aniversário, nesse mês de fevereiro, passar as suas mãos, presenteá-lo com o nosso mais recente lançamento, o livro Aprendendo com Homens e Mulheres da Bíblia. Então, mais uma vez, um forte abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, sendo sempre gratos a Deus pela sua vida e pelo seu constante apoio. Olha, você que deseja nos agendar para estar na sua igreja em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, está aí o WhatsApp oficial do canal EBD, dê atenção ao DDD 19, se preferir o e-mail, está aí. Querendo Deus, estaremos ministrando palestra de EBD na AD Belém, Matão, Sumaré, São Paulo, conferência de EBD na AD em Gravataí, Rio Grande do Sul, também culto de ceia na AD Belém, Jardim São Vicente, Campinas, São Paulo, Quinta do Avivamento, AD Belém, Bom Retiro, Sumaré, São Paulo, encontro de casais, AD Belém, São José do Rio Preto, São Paulo, encerramento do trimestre da IBD, AD Belém, Guarulhos, São Paulo, culto da família, AD Belém, Padre Anchieta, em Campinas, São Paulo, encontro de casais, palestra para obreiros, culto da família, AD em Ibatiba, Espírito Santo, também, seminário para a família AD em Cláudio, Minas Gerais, seminário da família AD Ipiranga, Birigui, São Paulo, seminário para casais na sede da AD em Manaus, no Amazonas, encontro de casais AD Belém, Ourinho, São Paulo, também ministrar na AD Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, também em Afonso Cláudio, Espírito Santo, encontro de casais na AD em Água Branca, no Piauí, Escola Bíblica de Obreiros na sede da AD em Campo Bom, Rio Grande do Sul, seminário de EBD na AD Bela Vista, Mato Grosso do Sul, Escola Bíblica de Obreiros na sede da AD em São Carlos, São Paulo, Escola Bíblica de Férias, AD Belém, Camargo 1, Barueri, São Paulo, retiro de casais promovido pela AD Gravataí, Rio Grande do Sul, seminário da família, encontro de casais na AD Nova Serrana, Minas Gerais, encontro de casais AD Perus, Bragança Paulista, São Paulo, encontro de casais AD Belém, Sumaré, São Paulo, Jardim Santiago, seminário de EBD AD em Sena Madureira, no Acre, encontro de casais AD Capanema, no Pará, Capé de palestra para casais na AD em Sinamison, Nova Jersey, Estados Unidos, Congresso da Família AD em Panambi, Rio Grande do Sul, encontro de casais AD Belém, Alto dos Pinheiros, Paulínia, São Paulo, seminário de EBD AD Amarante do Maranhão, no Maranhão, conferência de casais AD Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, seminário da família na AD em Jataí, Goiás. Alguns compromissos, você deseja nos agendar, estão aí os contatos. Se você quer nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, @AguinaldoBet, canal EBD, Facebook, AguinaldoBet, Eliane Bet, facebook.com,
youtube.com/canal EBD. Muitas pessoas ao vivo conosco. Não vamos colocar devido para o vídeo não ficar muito extenso, mas somos gratos a Deus por todos que puderam acompanhar ao vivo. Quando alguém acessar esse vídeo, à direita vai aparecer o comentário de todas essas pessoas e após a conclusão permanece gravado e muitos outros vão deixar o seu comentário aqui na timeline do YouTube também. Nosso próximo encontro na lição dos adultos, lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Claro que eu espero a sua participação, a sua presença juntamente conosco aqui na próxima aula, como em todo o trimestre. Se onde você está pode estender assim as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sempre na vida de cada um, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.